Olá, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Sejam todos bem-vindos à nossa última edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira e esta é a nossa 10ª e última aula de língua portuguesa da área da humanística do 12º ano. Na aula de hoje, vamos falar da literatura cabo-verdiana. Nas nossas aulas anteriores, tínhamos falado da literatura portuguesa e estudamos várias épocas ou períodos literários da literatura portuguesa. Como dever da última aula, tinha ficado que procurassem informações nos manuais ou então também na internet sobre literatura cabo-verdiana, autores, sobre as principais obras e também sobre os períodos literários cabo-verdianos. Espero que assim tenham feito para podermos aqui trabalhar de uma forma mais bem preparada e também depois aí em casa souberem responder corretamente as questões que nós aqui vamos colocar sobre a literatura cabo-verdiana, autores, obras e também sobre as épocas literárias cabo-verdianas. Falar da literatura cabo-verdiana é também falar da história e da cultura cabo-verdiana, porque a literatura não é um acontecimento isolado nem da história e também nem dos outros acontecimentos, nomeadamente acontecimentos políticos, sociais, tudo isto está ligado, obviamente, à literatura cabo-verdiana. Uma das questões mais discutidas agora e também antes sobre a literatura cabo-verdiana é a questão da periodização, ou seja, saber quais foram os períodos literários que podemos dizer que representam a literatura cabo-verdiana. E é por aí que nós aqui vamos começar abordando esta questão, ou seja, falar da periodização literária e apresentar aqui as propostas que são mais consideradas sobre este assunto. Por isso, vamos começar por ver 3 propostas de divisão em termos de período da literatura cabo-verdiana, que são eles os seguintes. A primeira proposta, a proposta de Pires Laranjeira, que faz a divisão em 6 períodos. O primeiro período, iniciação. O segundo período, esperitano. O terceiro período, cabo-verdianidade. O quarto período, cabo-verdianitude. O quinto período, universalismo. E o sexto período, consolidação. Pires Laranjeira, que é um estudioso da literatura cabo-verdiana e também das outras literaturas africanas de expressão portuguesa. A segunda proposta de Manuel Ferreira, é diferente, faz a divisão em 3 períodos. No primeiro período é denominado pré-claridoso, o segundo período, claridoso e o terceiro período, o pós-claridoso. E a última proposta é a proposta de Brito Semedo, que faz a divisão em 2 períodos. O primeiro período, cabo-verdianismo, que está dividido depois em 2 fases, a fase dos primórdios e, de seguida, a fase da criolidade. O segundo período, o período da cabo-verdianidade, com 2 fases também. A primeira fase do regionalismo e a fase seguinte, a fase do nacionalismo. São 3 propostas que nos ajudam a analisar, a entender, a estudar a literatura cabo-verdiana, mas são propostas de leitura. Pode também haver, e há outros autores que não foram aqui nomeados nem analisados, que apresentam outras propostas de leitura em termos de periodização literária da literatura cabo-verdiana. Agora vamos ver como foi o início da literatura cabo-verdiana, que circunstâncias ou que condições existiram para que em meados do século XIX, por exemplo, surgisse ou nascesse a literatura cabo-verdiana. Entre os vários factos e acontecimentos que nós aqui vamos destacar, vamos falar dos seguintes. Como vemos, o surgimento da literatura cabo-verdiana surgiu em meados do século XIX. Contexto histórico. Em 1817, é o início oficial da instrução pública em Cabo Verde. Também aqui é preciso referir que antes da instrução do ensino oficial, houve o ensino chamado ensino eclesiástico, ou seja, havia a instrução que era feita por parte da Igreja. A Igreja tinha essa responsabilidade de formar o seu corpo clerical, mas também ao mesmo tempo que tentavam
por exemplo, dar a catequese aos civis. Então, prestavam aqui uma instrução, que era uma instrução virada para os sacerdotes, mas também, por vezes, também educavam alguns habitantes cabo-verdianos, alguns nativos de Cabo Verde. 1840, a introdução da imprensa em Cabo Verde. Temos o Boletim Oficial de Cabo Verde, que foi publicado no ano de 1842, e o primeiro jornal, foi publicado, denominado O Independente, foi publicado em 1877. Também aqui destacamos o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, com as publicações entre 1851 a 1932. A imprensa teve um papel muito importante na dinamização literária cabo-verdiana, porque graças à imprensa, graças a esses jornais e revistas também que depois surgiram, os autores cabo-verdianos vão poder publicar os seus textos, assim divulgando os seus trabalhos, e o povo, as pessoas, puderam ter a oportunidade de lerem, apreciarem, comentarem e criticarem os textos que foram produzidos por esses primeiros escritores cabo-verdianos. Uma outra data importante é de 1863, a construção do primeiro teatro no arquipélago, denominado Teatro Dona Maria Pia de Saboia. Depois, em 1866, foi inaugurado o Seminário Liceu de São Nicolau. O Seminário Liceu de São Nicolau, como uma instituição de ensino, teve também um papel preponderante na literatura cabo-verdiana, porque para termos escritores é preciso também que haja pessoas a estudarem, a aprenderem a ler e a escrever. E foi isso que aconteceu com muitos dos escritores cabo-verdianos que tiveram a oportunidade de frequentar o único liceu na altura que existia em Cabo Verde, que estava na ilha de São Nicolau. Essa escola formou importantes escritores cabo-verdianos, podemos aqui destacar nomes como o José Lopes, o Pedro Cardoso ou então o Baltazar Lopes da Silva. Em 1869, data da abolição oficial da escravatura. Depois, uma outra data importante, 1876, a criação da Biblioteca Nacional da Praia, e tudo isso nos finais do século XIX, também criou-se muitas associações, agremiações culturais, sociedades recreativas. Tudo isso, esses acontecimentos, essas datas, essas marcas, foram importantes para o surgimento da literatura cabo-verdiana, e graças a esses acontecimentos e outros que não foram aqui também nomeados, os escritores cabo-verdianos puderam, a partir desse momento, começar a produzir os seus textos literários. Estamos a falar da primeira fase, da fase que podemos aqui denominar como a fase da iniciação, ou seja, a fase do nascimento da literatura cabo-verdiana. E falar da primeira fase da literatura cabo-verdiana, nós podemos analisar dois géneros principais nessa altura, a poesia e também a prosa. Comecemos pela prosa. Na prosa, os principais autores de obras pré-claridosos, em 1856, José Evaristo de Almeida inaugura a ficção cabo-verdiana no espaço lusófono de África com a publicação em Lisboa do romance O Escravo. O romance O Escravo inaugura a ficção cabo-verdiana e também inaugura a ficção no espaço lusófono africano, ou seja, também nos outros países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa. Depois, no ano de 1867, Guilherme da Cunha Dantas publicou Contos Singelos. Guilherme da Cunha Dantas, que é um escritor da Ilha da Brava, um bravense. Para além desses textos, também escreveu outros textos, nomeadamente textos em prosas e textos poéticos, e foi um dos primeiros literatos cabo-verdianos. Porque o anterior, o José Evaristo de Almeida, era um português que estava radicado, que vivia aqui em Cabo Verde. Outras obras e outros autores, temos aqui, por exemplo, Horas Tristes, Impressões de Viagens, foi publicado em 1898, de João Augusto Martins. Outro livro, Ecos de Aldeia,
em 1897, de Luís Lofe de Vasconcelos. Amores de uma Crioula, de 1899, e 20 anos depois, de 1911. Estas obras são obras que vão marcar o início da prosa literária cabo-verdiana. Foram aqui ditas e assinaladas alguns autores e algumas obras, mas também há outras obras e autores que não foram aqui referidos, mas que são importantes para esse início da prosa literária também cabo-verdiana. Para além da prosa, um outro gênero importante nesse início da literatura cabo-verdiana foi a poesia. E na poesia podemos destacar também, temos a data de 1841, data da publicação da Elegia à Memória das Infelizes Vítimas assassinadas por Francisco de Matos Lobo, na noite de 25 de junho de 1841, de Antônia Gertrudes Puziche. Outros nomes, como foi referido do Guilherme Dantas, a humilde camponesa, pseudônimo de Gertrudes Ferreira Lima, africana, pseudônimo de Maria de Sena Barcelos, Eugênio Tavares, José Lopes da Silva, Pedro Cardoso. Esses autores são autores que se destacaram na poesia. Alguns deles também, para além da poesia, dedicavam-se à prosa. E há até casos de alguns que se dedicavam tanto à literatura como também ao jornalismo. Nós estamos aqui a falar de finais do século XIX e primeiras décadas do século XX. No século XX, a partir da década de 30, é a época em que chega a moderna literatura cabo-verdiana, ou seja, rompe-se com os escritores pré-claridosos e chegamos à fase denominada como sendo a fase dos claridosos. Literatura moderna cabo-verdiana. As primeiras prosas ficcionais e também os primeiros textos poéticos que inauguraram a moderna literatura cabo-verdiana foram produzidas pelos escritores pertencentes à geração que ficou conhecida como a geração claridosa, ou simplesmente os claridosos, devido à denominação da revista onde publicavam os seus textos, a Revista Claridade, 1936-1960. São textos que rompem de vez com as formas, as temáticas e a estética precedentes e que focam no novo idear, o fincar os pés no chão. Os escritores claridosos vão romper com os escritores antigos, os chamados escritores pré-claridosos. Nos textos claridosos, os escritores vão passar a abordar os problemas, as temáticas próprias de Cabo Verde, das ilhas cabo-verdianas. E também vão falar da cultura, da tradição, da história do seu próprio país. Denominada Claridade, Revista de Arte e Letras, o primeiro número desta revista surgiu em março de 1936, na ilha de São Vicente. Durante a sua existência, saíram 9 números, sendo o último publicado em dezembro de 1960. Foi a grande manifestação de modernismo literário na literatura cabo-verdiana e também nas literaturas africanas de expressão portuguesa. Para além dos poemas e das prosas ligadas à realidade sociocultural insular, também os seus colaboradores se empenharam em estudar e compreender o folclore e a cultura cabo-verdiana. Ao lado das maiores figuras da revista, Baltazar Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa, destacam-se nos ensaios culturais nomes como José Lopes, Félix Monteiro e Teixeira de Souza. Na poesia, Pedro Cursino Azevedo e Gabriel Mariano. E na ficção, Antônio Aurélio Gonçalves e Virgílio Pires. São nomes aqui que podemos destacar de escritores, denominados escritores claridosos, que se destacaram tanto na poesia como na prosa e também como no ensaio. As figuras maiores entre esses novos prosadores foram Baltazar Lopes, que publicou o romance Chiquinho em 1947. Manuel Lopes publicou o conto O Galo Cantou na Bahia em 1936. E os romances Os Flagelados do Vento Leste em 1959 e Chuva Braba em 1956.
Antônio Aurélio Gonçalves publicou as novelas O Enterro de Nhacandinha Sena, de 1957. Essas prosas foram prosas que romperam com a estética romântica dos escritores pré-claridosos. São textos escritos em prosas que passam a retratar a realidade cultural, social, econômica e política também de Cabo Verde nessa época, nos inícios do século XX. Temos uma poesia sintonizados com a realidade insular, Osvaldo Alcântara, pseudônimo poético de Baltazar Lopes, Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Pedro Cursino Azevedo, entre mais poetas, passam a falar da fome, da seca, da falta de chuva, da imigração, como uma fuga à pobreza, da evasão, dos flagelos causados pelo vento leste, etc. Aqui nós referimos algumas das obras poéticas em prosas e alguns dos escritores cabo-verdianos que mais se destacaram nessa altura, na altura em que começa a moderna literatura cabo-verdiana. E para vos aguçar a curiosidade no estudo da literatura cabo-verdiana, vamos agora passar ao trabalho de casa. Pergunta 1. Quando foi publicado o primeiro romance de temática cabo-verdiana? 2. Que correntes literárias influenciaram os escritores da geração claridosa? 3. Explicite o sentido do seguinte lema claridoso: fincar os pés no chão. 4. Na periodização literária de Pires Laranjeira, como se designa o segundo período de literatura cabo-verdiana? 4.1. Explique a razão que levou Pires Laranjeira a designar assim esse período literário. Estas questões para se aplicarem no vosso estudo. Já sabem que, ao terminarem, devem enviar o trabalho para ser corrigido pelo vosso professor de língua portuguesa. E assim foi a nossa 10ª e última aula. Nesta aula, abordamos a literatura cabo-verdiana. Primeiro, começamos a falar da questão da periodização literária e vimos as várias propostas que foram apresentadas na divisão literária cabo-verdiana. Depois, falamos dos principais autores da época pré-claridosa e da época claridosa. Época claridosa, que é a época que marca o início da moderna literatura cabo-verdiana. Assim foi a nossa última aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que estas aulas tenham sido do vosso agrado e que também tenham aproveitado para aprenderem mais sobre a literatura portuguesa e a literatura cabo-verdiana. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.